por nós, e seja bendito o seu Espírito, porque em resposta a esse amor, Ele nos traz de volta ao templo. Em resposta ao sacrifício que Ele fez por nós, nós o bendizemos, nós celebramos a presença dEle nas nossas vidas e temos a consciência de que somente a Sua palavra pode moldar o nosso coração, a Sua vontade. Amém? Nós nos submetemos a essa palavra. Nós queremos convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 32. Vamos ler 2 versículos. Deuteronômio capítulo 32. O culto a Deus, Ele mesmo define. Desculpa, é Êxodo 32, né? Deuteronômio. Êxodo 32. Êxodo 32, nós vamos ler os versículos 5 e 6. O culto a Deus, Ele mesmo define a maneira do culto, os elementos do culto e a postura do cultuante. Então nós devemos prestar atenção no culto que nós celebramos ao Senhor. Estamos no segundo culto da série Culto de Doutrina, acerca do nosso culto ao Senhor, cultuando com lábios e corações aproximados de Deus. Porque lá em Mateus 15 diz que Jesus anunciava já com as palavras do próprio profeta Isaías que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então nós temos que ter lábios e corações aproximados do Senhor. Não apenas os lábios, mas o coração também. Êxodo 32, vamos ler os versículos 5 e 6. Amém? Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Amém. Nesta série sobre culto, nós precisamos avaliar bem a nossa conduta diante do Senhor, a maneira como nós entregamos a nossa oferta, nosso sacrifício e louvor ao nome do nosso Deus. Na quarta-feira passada, nós aprendemos que para fazermos um culto agradável ao Senhor, ele precisa ser em espírito, ele precisa ser em verdade. Ele precisa ser de coração completo para o Senhor, e ele tem que ser na verdade da Escritura, da maneira como Deus prescreve na sua palavra. A palavra não pode estar distante da nossa ação no culto ao Senhor. É ela quem direciona, é ela quem orienta, ela é quem discerne o nosso olhar para aquilo que Deus quer da nossa vida. E aprendemos também na quarta-feira passada que eu posso perceber quando o meu culto agrada a Deus. Eu posso saber, eu posso ter uma noção de quando Deus, Ele se agrada da maneira como eu estou cultuando. É fácil saber isso. É quando se percebe os frutos na nossa vida, os resultados do culto na nossa vida. Se esse culto não apenas nos entrete, não nos entretém, mas se esse culto nos transforma à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, se esse culto nos aproxima de Cristo, se esse culto nos faz ter na nossa vida o caráter que Cristo apresentou. Romanos 8, 29, que diz: os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O grande propósito de Deus é nos conformar a essa imagem. O grande propósito de Deus é nos conformar a esse caráter de Cristo.
e ele se revela nesse Cristo, ele se mostra nesse Filho dele. Então, quando nós cultuamos a Deus, tudo que é revelado de Deus para nós está concentrado na pessoa de Cristo. Quanto mais nós o conhecemos e o cultuamos, o servimos, mais nós somos conformados à imagem dele. Amém? Lá no Monte Tabor, ele diz: este é o meu filho em quem me comprazo, em quem eu me agrado. Ele é o meu filho que me agrada. Então, quando nós mais o servimos, mais o cultuamos, mais o conhecemos, nós somos conformados à imagem daquilo que agrada a Deus. Então, o nosso culto é favorável a Deus quando esse servir ao Senhor nos dá a conformação, a forma, o molde, o modelo da pessoa bendita do Filho de Deus. Ele é bendito, tão bendito, que Deus deu a ele o nome sobre todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, e o colocou como cabeça da igreja, do corpo de Cristo. Nós que somos o corpo de Cristo, temos que estar submetidos a essa mente, a essa cabeça que é o Cristo. Amém? E nós temos que ter a mente de Cristo, nos submeter à mente de Cristo. Então o nosso culto não pode ser aquilo que nós queremos fazer na igreja, porque o que comanda o nosso culto é a mente de Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Então aquilo que está em Cristo, ele é a palavra, aquilo que está na palavra deve estar também no nosso coração. Amém? Esse é o nosso culto, esse é o direcionamento da palavra para o nosso culto agradável a Deus. Foi isso que nós aprendemos na quarta-feira. Hoje nós vamos nos debruçar aqui no capítulo 32 do Êxodo, quando nós vamos ver uma grande experiência de culto aqui aos hebreus e a maneira como eles puderam lidar com a idolatria, né? Nós vamos nos deparar com isso. Hoje nós queremos registrar a presença aqui do Vando. Quem é Vando? Vando está ali, aquele rapaz de azul, né? E o Ednilton, nosso irmão ali, eles estão conosco. Eles são da Bahia, né? São da Bahia, estão aqui em São Luís, estavam ali passando em frente à igreja, resolveram entrar, e que o Senhor abençoe a vida deles. Amém? Que a igreja quer receber na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, recebam a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqui nós temos um momento de adoração, um momento de culto. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Edificou um altar diante de quem? De um bezerro de ouro. E Deus não se agradou, mesmo sendo de ouro, porque isso aqui quebrava a sua palavra, transgredia a sua palavra. Em capítulos antes, Deus havia se manifestado de uma maneira gloriosa no meio do arraial dos hebreus. Isso se deu no capítulo 24. Deus se manifestou de uma forma poderosíssima no meio do arraial onde o povo estava. No capítulo 32, Moisés sobe no monte. 40 dias são passados. E então eles esquecem completamente da grande manifestação da vontade de Deus ali. E ele então pede as arrecadas, eles pedem os brincos, eles pedem os pendentes, e fabricam com todo esse ouro um bezerro, uma imagem do deus Apis, o deus da fertilidade dos egípcios. E faz então ali diante deles, eles oferecem louvores, eles oferecem ofertas pacíficas diante desse ídolo. Veja o quanto o ser humano é capaz de ser assim despretensioso, vago na sua persistência ao Senhor. Veja como nós somos tendenciosos a sermos negligentes com aquilo que o Senhor nos concede, com aquilo que Ele nos revela. A nossa maneira de nos debruçar desse texto aqui vai nos mostrar que eles não fizeram esse culto de acordo com a palavra do Senhor.
Não fizeram. Estava errado desde o começo, porque estava infringindo a palavra de Deus. A segunda coisa que nós vamos ver é que eles cultuavam para o seu próprio prazer. Veja o versículo 6, ele diz que: e o povo então, quando oferecia ofertas pacíficas, estava ali diante daquele ídolo. Eles se sentavam para comer e para beber, para fazer festa, e depois eles se levantavam para folgar e para se divertir. Então era um culto centrado na sua própria vontade. Era um culto fora da palavra, e por estar fora da palavra, era um culto centrado nas suas necessidades. O povo se assentou para comer e para beber, e quando se levantou, era para se divertir. Quando o culto ele sai da centralidade da palavra do Senhor e da vontade do Senhor, ele sai também fora do propósito. Quando ele sai da palavra, ele se vira para aquilo que o ser humano é e aquilo que o ser humano quer. A terceira coisa é que já não havia sinal de mudança na vida deles. Eles estavam muito parecidos e estavam cultuando de acordo com a cultura do Egito. Eles estavam imitando as nações ao redor deles. Eles estavam imitando a cultura. Então você observa que quando o culto sai da centralidade da palavra, ele vem para a necessidade do ser humano. Ele deixa de ser cristocêntrico e ele passa a ser centrado no homem, na vontade do ser humano, nas suas necessidades. E quando ele sai da vontade do Senhor, ele começa a reproduzir a vontade da cultura ao redor. São esses três erros crassos, horríveis, que nós temos que estudar nessa noite e evitar no nosso momento de adoração ao Senhor. Amém? Essas três coisas que aconteceu nesse culto, nós devemos aprender para evitar, para guardar o nosso coração, para orar e para vigiar, para que isso não se reproduza na nossa maneira de ser. Amém? Primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus é quem define como será o culto. É Ele quem diz, é a sua palavra que determina como o culto será. No primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, ele vai dizer que não terás outros deuses diante de mim. Então o culto tem que ser somente ao Senhor, na vontade do Senhor, na perspectiva e na visão de Deus, da glória de Deus, de como Ele se manifesta. Então quando eu tiro a vontade de Deus e coloco a minha vontade, eu já não estou cultuando a Ele. Eu já quebrei o primeiro mandamento. Isso é uma observação que nós precisamos nos empenhar em perceber, em estar muito atentos a isso. O segundo mandamento, ele fala que tem que ser em espírito e em verdade. O nosso espírito, o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos dele, e nós não precisamos de representação alguma de uma imagem para nós sabermos que Ele está presente. Amém? Nós não precisamos de uma representação aqui visível, porque nós o adoramos em espírito, porque Deus é espírito. Como é que eu vou fazer uma representação de uma imagem de um espírito? Ele diz: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem também em espírito e em verdade. Então o culto da igreja, o culto do crente, precisa ser na dispensação, que é o Espírito Santo quem o convence que ele é filho de Deus. E por ele ser filho de Deus, foi feito um sacrifício enorme. Deus moveu a eternidade e a terra inteira, todo o universo, para me salvar. E isso está exarado na Escritura. É pela verdade da Escritura que eu tenho que me convencer que Ele me perdoou os meus pecados, Ele me redimiu, Ele abriu o céu para mim, Ele transformou a minha vida. E é nessa expressão dessa verdade é que o meu culto sai. A minha adoração flui na expressão dessa verdade, porque eu creio nessa verdade, porque o Espírito Santo ele transmite essa verdade para mim. Tem que ser em espírito e em verdade, sem precisar de imagem alguma. Não farás para ti imagem de escultura. Quando nós precisamos de uma imagem, quando Arão aqui
ele sucumbiu à vontade do povo, ele sucumbiu à cultura ao redor, ele saiu da esfera da palavra, ele saiu da esfera da vontade de Deus, ele sucumbiu à vontade do povo, e aquele culto era a imagem e semelhança do povo, e não para agradar a Deus. Aquele culto ficou todo desvirtuado, porque não era a expressão exata da vontade do Senhor. O terceiro mandamento também foi quebrado ali, porque não era de todo o coração. Eles tomavam o nome do Senhor em vão. Quantas vezes nós somos tentados também a tomar o nome do Senhor em vão, quando nós ouvimos a palavra e nós não cremos na palavra, e nós dizemos amém a uma coisa que nós nem cremos, e nós dizemos amém a uma palavra, uma profecia e uma vontade de Deus exarada da Escritura que nós sabemos que não vamos cumprir. Nós usamos o nome de Deus em vão, nós usamos a palavra de Deus em vão, e dizemos se Deus quiser, quando nosso coração sabe que aquilo nós não faremos, e dizemos em nome de Jesus, sim, amém, mas não fazemos. E nós usamos o nome do Senhor em vão em muitas formas, e não devíamos fazer isso. Nós devemos crer em cada palavra, em cada promessa que Ele exala na sua Escritura. Amém? Crer que Ele é Deus para fazer infinitamente mais, crer que Ele se faz presente entre nós, crer que Ele recebe nosso louvor, crer que as nossas orações sobem, crer que o nosso choro é colhido, crer que as suas promessas se renovam em nós, crer que a esperança está conosco, crer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Crer nisso, crer e dizer amém com toda a força da nossa convicção. Amém, Deus fará. Amém, Deus é fiel. Amém, a sua vontade se cumprirá. Amém, no tempo de Deus virá. Não podemos usar o nome do Senhor sem a confiança, sem a fé. E eles estavam ali cultuando ao Senhor, ali oferecendo ofertas pacíficas, como se fosse ao Senhor, quebrando ali o terceiro mandamento e quebrando também o quarto. O quarto mandamento diz que tem que ser com ordem, com decência, e eles não observavam a época, o dia, a prescrição da vontade do Senhor. Nós devemos cultuar ao Senhor todo dia, mas como igreja nós temos os dias. Segunda-feira você não veio aqui, terça-feira você não veio aqui, porque não tinha culto da congregação, do ajuntamento solene. Por que você veio hoje? Porque estava prescrito na ordem do culto e na ordem da agenda da igreja. Você veio hoje porque esse dia estava separado, essa noite estava separada para o culto ao Senhor, o culto do ensino, o culto da doutrina. E eles quebraram o quarto mandamento. Esse dia será para você cultuar ao Senhor. Esse dia será para o ajuntamento solene acerca da palavra do Senhor, para o culto solene ao Senhor. E eles não estavam atentos a isto. Então faltar ao culto deliberadamente, faltar ao culto por qualquer coisa, também é uma quebra do quarto mandamento. Achar que qualquer coisa é mais importante do que o ajuntamento solene da igreja é um pecado contra o quarto mandamento. Quando a igreja tem as suas programações, quando a igreja tem a sua grade de culto, e nós deliberadamente não damos importância a isso, e nós de alguma maneira colocamos em nosso coração que determinadas atividades da igreja não são importantes, só o culto de domingo à noite é importante, nós não estamos de acordo com a Escritura. Quando o Senhor convoca o seu povo para o ajuntamento solene, nós devemos responder a essa convocação do Senhor. Porque quando o Sinai queimava, quando o Sinai fumegava, quando o Sinai saía
chamas de fogo, e a terra derretia inteira com a presença do Senhor, e o Senhor convocava o seu povo, quem é que faltava? Quem é que tinha coragem de não comparecer? Quando o Sinai pegava fogo com trovões e relâmpagos com a presença do Senhor, e a fumaça tomando de conta do local, quem é que dizia: não, hoje eu não vou, hoje eu não estou afim? Ia todo mundo, filho, ia todo mundo. Sabe o que é isso? É porque quando o Senhor nos convoca, nós muitas vezes perdemos a dimensão do que seja a presença e o poder da revelação bendita do Senhor. Muitas vezes os fardos do dia a dia, as dificuldades, as ocupações que nós temos, o estudo, o trabalho, algumas coisas nos afastam. Uma enfermidade, uma coisa nos afasta. Mas é importante que, se o Senhor está te suprindo, te cercando de todo o cuidado dEle, e nenhuma coisa está te faltando, e todas as coisas estão benéficas ao teu favor, para que você compareça ao Senhor, e não há nenhum impedimento para que você compareça ao Senhor, é interessante que na convocação do Senhor, cada um de nós venha participar com alegria. Amém? Porque é isso que a palavra do Senhor prescreve para cada um de nós. Quando a presença do Senhor está, quando Ele nos chama, nós devemos atender ao chamado do Senhor. Amém? Então só faziam 40 dias de uma revelação poderosa ali, ao pé do Sinai, na planície do Sinai, e o povo já tinha esquecido. Eles esqueceram completamente. Eles construíram logo um bezerro de ouro. Você pode dizer: mas pastor, lá no mesmo deserto também Deus não mandou fazer uma serpente de bronze? Qual a diferença da serpente de bronze para o bezerro de ouro? Só porque era um de ouro, o outro era de bronze? Não, é porque o bezerro de ouro Deus não pediu. A serpente de bronze foi ordem dele. É diferente de nós fazermos uma coisa, nós olharmos para uma coisa que Deus mandou, para aquilo que ela representava. A serpente de bronze no deserto representava o próprio Cristo. Era olhar para Ele, para aquele que estava sendo levantado ali, e ter salvação. Era olhar para Ele e ter cura. Ali representava o próprio Cristo, e foi uma ordenança do próprio Deus. Quem olhava para a serpente, vivia. Para o bezerro de ouro, se morria. Havia uma diferença enorme daquilo que é vontade de Deus, que é aquilo que Deus pede para nós fazermos, e aquilo que Ele não pede. Pois não, filho? Eu acho que a câmera está deixando os irmãos tímidos. Sim. Uhum. Sim. Não, a cultura da serpente no Oriente Médio é da sabedoria, é do conhecimento. Tanto que lá no Éden, eles são tentados, a primeira humanidade, os nossos primeiros pais são tentados pelo conhecimento, né? Aquilo que eles tinham conhecimento de Deus, eles foram desafiados a não depender desse conhecimento de Deus, porque tudo que eles mais amavam, tudo que eles mais gostavam, tudo que causava alegria no coração dos nossos primeiros pais no Éden, era o fato de Deus estar ali na viração do dia, e eles terem conhecimento de Deus, e conversarem com Deus, e aprenderem de Deus, e serem satisfeitos em Deus. O desafio ali foi eles conhecerem uma outra voz, uma outra possibilidade: conhecimento. A proposta da serpente no jardim era: e vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão iguais a Deus. Então, porque a serpente simbolizava o conhecimento.
Quando você vê nas universidades, tem cada disciplina não, mas cada curso tem um símbolo. E esse símbolo desses cursos nas universidades sempre é uma serpente. A maioria deles é uma serpente, né? É uma serpente ao redor de um cálice, ao redor de um tubo de ensaio. Por quê? Porque ela é o símbolo do conhecimento, né? Quando ali o povo se revolta e desobedece e contende com Moisés, Deus então, pela sua idolatria, pela sua rebeldia, Deus então manda víboras, né? E Ele manda então construir uma serpente de metal, uma serpente de bronze, para que todo aquele que ali, não na desobediência do jardim, mas na obediência da sua palavra aqui, visse e tivesse cura, visse e tivesse vida. Lá na desobediência do jardim, ouvir a voz da serpente era morte, era corrupção. Mas na serpente do deserto, ao olhar para ele, que era um tipo de Cristo, era salvação, era cura, era liberdade, né? Então a serpente ali, a relação aí é pela obediência de um e a desobediência do outro. A desobediência ao conhecimento e a obediência a esse conhecimento. Esta é a relação. E naquele momento a serpente de bronze era uma ordenança de Deus, né? E quando eles obedeceram a voz de Deus e olharam para aquele que estava ali, para aquela serpente pendurada ali, eles eram então curados, eram sarados e eram salvos, né? Ali na planície do Sinai, o bezerro de ouro trouxe morte. Caíram ali 3.000 almas, 3.000 vidas ali foram ceifadas por causa desta desobediência, porque eles estavam, enquanto Deus estava oferecendo a revelação bendita da sua palavra a Moisés lá em cima, escrevendo com o próprio dedo na pedra as suas leis e ordenanças, estava trazendo para eles o conhecimento glorioso. Eles estavam em busca de um outro conhecimento, um conhecimento cultural, um conhecimento dos homens, uma coisa que pudesse satisfazer a sua própria vontade. Eles estavam reproduzindo no deserto a mesma coisa do jardim. Então observe que quando Jesus diz para a samaritana, o problema não é o local, porque no jardim houve desobediência, no deserto também houve desobediência. Então o problema do culto não é o local. Jesus disse para a samaritana, não, vocês dizem que é aqui no Monte Gerizim e vocês já acham que é lá no Monte Sião. Jesus disse, mulher, não é questão de local. Vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai depender do local, vai depender da obediência ao Senhor, vai depender da palavra sendo observada pela prescrição do Senhor. O verdadeiro culto vai ser na essência da vontade de Deus e na essência do conhecimento de Deus. Amém? Então nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Como deve ser um culto centrado na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Como é que a Bíblia diz que deve ser o nosso culto? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então o culto ao Senhor deve conter uma palavra que venha do Senhor, uma exposição bíblica que reflita a vontade de Deus. A pregação no culto não tem que reproduzir a minha particular revelação. Não existe particular revelação. A minha opinião não importa, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, um dos elementos do culto é a proclamação da palavra, é a exposição bíblica da vontade do Senhor. Então, quando nós pegamos um versículo bíblico, quando nós pegamos uma passagem da Escritura e nós vamos levar para a pregação, nós devemos expor a vontade de Deus exarada ali, não aquilo que eu acho,
mas o que a Bíblia está dizendo. O que nós temos tido muito hoje na igreja moderna é uma porfia, é como se fosse uma disputa para saber quem revela melhor, para saber quem diz coisa mais diferente. Não, eu tenho que pregar uma coisa que ninguém disse. Meu filho, como é que você vai pregar uma coisa que ninguém disse? Em 12 mil anos de interpretação teológica, como é que eu vou pregar uma coisa que ninguém ainda disse? Você pode dizer com palavras diferentes, numa ênfase diferente, numa visão diferente, mas você não pode falar o que a palavra não está dizendo. Você só tem que falar o que a palavra está dizendo. Essa passagem de Deuteronômio capítulo 32, de Êxodo capítulo 32, está falando sobre culto. O assunto é o culto, e é um culto desvirtuado, é um culto sem a centralidade da palavra, é um culto centrado nos prazeres humanos, é um culto que a cultura ao redor definiu, então é um culto fora do padrão de Deus. É isso que o texto está dizendo, e eu só posso dizer isso. Então a pregação, o culto tem pregação, o culto tem exposição bíblica. Então a minha pregação, a sua pregação não pode ser de particular elucidação. Tem que ser aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. Tem uma mensagem naquele texto que é a vontade de Deus e que precisa ser dita à igreja. Amém? E é isso que tem que ser falado. Eu não posso florear o texto bíblico, eu não posso começar a dizer o que o texto bíblico não está dizendo. Porque, versículo 21, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda vez que alguém se levanta para ocupar esse lugar aqui, ele precisa ter lido a palavra na dependência do Espírito Santo, ele precisa ter se esforçado para perceber qual é a vontade de Deus aqui. Ele deve ter confrontado tudo aquilo que ele entendeu com aquilo que os profetas disseram. Mas isso não contradiz o que Moisés disse? Será que os profetas falaram isso mesmo? E os apóstolos também concordam com isso que eu percebi? Ou o que eu estou entendendo da Escritura é uma coisa que ninguém falou ainda? Se você está dizendo alguma coisa, entendendo uma coisa que nem os apóstolos que andaram com Jesus, nem os escritos paulinos, nem as cartas estão falando, filho, você corre um risco muito grande de estar errado. Corre um risco muito grande de vai dizer uma grande heresia. Porque se você não achou respaldo do que você entendeu da Escritura, em Moisés, nos Salmos, na literatura sapiencial, não teve nos livros históricos, não está nos evangelhos, não está nas cartas, não está nas epístolas, está onde? Na sua particular revelação. E não é isso que a palavra do Senhor quer. Ela quer que no culto esteja a vontade de Deus sendo proclamada. Então um dos elementos do culto é a pregação. E a pregação tem que refletir a vontade, a explicação da vontade do Senhor para nós. Amém? No culto também tem leituras. E essas leituras não podem ter apenas um cunho informativo. Não é apenas para eu conhecer tal livro da Bíblia. É porque nunca mais nós lemos em Sofonias. Não é porque nós nunca mais lemos em Zacarias. Não é porque nós nunca mais lemos em Naum. Não é apenas para informar você que existem esses livros. Cada passagem contém um ensinamento da palavra do Senhor. E nós devemos ler, não por ler, mas ler para nós saborearmos a palavra. A beleza que tem o Salmo 19 que nós lemos. Quando o salmista diz que a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor, né, eles são mais doces do que o mel. É mais prazeroso que o destilado dos favos.
Tem uma beleza nisso. Não é apenas uma informação de que o mel é doce, de que comer mel é bom. Ele não está dizendo isso. Ele não está informando que o mel é bom, que o mel tem favo. Não, ele está dizendo que a palavra do Senhor é um prazer na nossa vida. Então a palavra tem que ser lida e ela tem que trazer para nós não apenas um cunho informativo, mas de formação da graça do Senhor na nossa vida. Como deve ser um culto ao Senhor? Como é que a Bíblia diz que tem que haver? Veja, na Bíblia tem orações, o povo de Deus fazia orações. Orações são um privilégio do crente. De falar com um Deus que é fiel, um Deus que é santo, um Deus que se faz presente, um Deus que se revela poderosamente em atender às orações de seus servos. Então nós não podemos vir ao culto só olhar os outros orar. Nós não temos que vir ao culto para saber quem ora melhor, quem ora mais demorado. Deus não está preocupado com orações demoradas. Deus está preocupado com orações sinceras. De que adianta eu orar 2 horas de joelho, mas não ser sincero? Deus está procurando é espírito e é verdade. É isso que Ele procura dos verdadeiros adoradores: espírito e verdade. Se eu só sei orar 1 minuto, mas esse 1 minuto é sincero diante de Deus, Ele aceita. E nessa sinceridade vai aumentar o meu amor, e nesse amor vai aumentar o meu serviço, e nesse serviço e amor vai aumentar o meu relacionamento com Deus. E daqui a pouco eu não estou orando só 1 minuto, daqui a pouco a gente está orando meia hora sem nem pensar, e parece que é 1 minuto só. Mas o que importa é que o caminho da sinceridade está sendo trilhado. Em meia hora, em 10 minutos, 1 minuto ou 3 segundos, ou então valha-me Deus, mas que seja sincero na presença do Senhor. Amém? Os sacramentos. No culto ao Senhor também tem sacramentos. Tem batismo, tem ceia do Senhor. E todos esses elementos são a manifestação visível da graça de Deus. É o teatro da glória de Deus ali. É o evangelho sendo encenado. É a única a maneira como Deus permite que a graça dele seja ali encenada. Elementos falhos, elementos daqui dessa terra, mas que transmitem para nós todo o resultado do trabalho de Deus pela nossa vida. Ele permite isso. Ele permite a teatralização da sua graça, do seu amor por nós ali na cruz, manifestado naqueles símbolos. É uma coisa gloriosa e tem que ser participada com temor e com tremor. Louvores ao Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. A Bíblia diz também que deve ter louvor no nosso culto. E esse louvor não é apenas do grupo musical. E esse culto, por que eu não posso depender do grupo musical? Colossenses capítulo 3, quem pode ler o versículo 16? Por que eu não posso esperar do grupo musical? Porque a palavra do Senhor diz que isso deve acontecer no culto, e nós devemos dizer isso uns aos outros. Uns aos outros. Eu não posso esperar só do grupo musical. Eu não posso esperar que alguém louve por mim. Essa edificação tem que ser mútua, de uns para com os outros. Observe: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, essa multiforme sabedoria de Deus, louvando a Deus com salmos, hinos,
cânticos espirituais com gratidão em vosso coração uns aos outros. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O nosso culto é ação. O nosso culto, o nosso louvor tem que ser uma atitude perante ele. E não pode ser uma atitude apenas de espera que o outro faça. Não vou cantar não porque fulano de tal canta mais alto do que eu. Não vou cantar não porque fulano de tal já abafa todo mundo. Deixa só ele cantando mesmo. Não. Tem que haver uma oferta do nosso louvor ao Senhor. Nós temos que ofertar ao Senhor o nosso louvor. Amém? E isso é de uns para com os outros, uns aos outros. Nós declaramos isso uns aos outros. Nós não declaramos isso apenas a Deus. Nós declaramos isso uns aos outros. Porque o meu louvor edifica o outro. A maneira como eu adoro ao Senhor edifica ao outro. Por isso nós devemos fazer ao Senhor. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei em nome do Senhor. A minha manifestação de louvor, o levantar das mãos, o fechar dos olhos, o gesticular, o glorificar ao Senhor. O que você vai fazer? Tem que fazer em nome do Senhor, para que a edificação seja mútua, para que o outro seja edificado. Amém? Esses são os elementos que a palavra do Senhor traz para o culto. É a Bíblia que define como será o culto. Quando nós somos confrontados com a santidade do Senhor, nós oramos em confissão. Essa mesma santidade, esse mesmo amor que nos resgata, nos tira das trevas, nos faz participantes do reino do Filho do seu amor, nos faz também servos. Nós saímos daqui para servir ao Senhor, porque o amor de Cristo nos constrange. Se eu que não merecia nada fui resgatado, então eu vou falar desse mesmo amor para outro também que não merece, tanto quanto eu não merece. Eu estou aqui sem merecer, e toda vez que eu participo num culto, eu preciso participar com temor e com tremor, como diz o Salmo 2. Salmo 2 diz que nós temos que participar com temor e com tremor, porque toda vez que eu entro nos atos do Senhor, eu tenho que entender que eu não merecia estar aqui. Eu era um condenado ao inferno. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos separados e destinados ao inferno. E Ele, pela sua livre graça, sua misericórdia, o seu amor, nos resgatou. Então o ajuntamento solene da igreja, o ajuntamento dos crentes, o ajuntamento dos santos, é uma manifestação visível da glória de Deus que nos resgata. E o nosso louvor, nosso serviço, nossa adoração, nosso comprometimento é na visão dessa glória. Eu não merecia, e mesmo assim Ele me amou. Isso me constrange a ser um servo dEle. Eu sou constrangido pelo amor de Deus a servir a Ele. E por não merecer estar aqui, e eu estou aqui, e agora eu sou filho de Deus, eu vou agora dedicar a minha vida, o meu culto, a minha oferta, o meu serviço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para a glória desse Deus que teve misericórdia de mim. Isso é o nosso culto. Esses são os elementos do culto que a palavra do Senhor prescreve. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que os hebreus ali na planície do Sinai não fizeram conforme a palavra. E é isso que a palavra diz que deve haver no nosso culto, para que nós não caiamos no mesmo erro, para que a gente não caia na mesma armadilha que os hebreus caíram ali na planície do Sinai, deixando de cultuar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você perceber no culto que tem escritura, tem oração, tem leitura, tem louvor, tem confissão de pecado, tem serviço, tem sacramento, tem a ceia do Senhor, tem batismo, está havendo um culto bíblico. Está havendo um culto de acordo com a Escritura. Amém? Nós não podemos deixar isso de lado. Abra sua Bíblia em Hebreus. Perceba a importância do ajuntamento, do congregar, do vir ao templo.
Por quê? Porque é Ele que prescreve. Por que tu vai ao culto? Eu vou porque o Senhor me chama. Quando as pessoas pedirem razão da sua ida ao templo, diga porque um Deus santo e misericordioso nos congrega e nos chama para cultuar ao seu nome. Quem achou Hebreus 2? Veja o versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quando nós aprendemos acerca das verdades sobre o culto, nós devemos nos apegar a elas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda congregação, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, lá no Sinai, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, com sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus faz tudo isso por nós. Deus prepara um ajuntamento solene, Deus nos livra, Deus revela a sua salvação, Deus move os céus e terra para nos revelar quem Ele é. Aí quando chega a hora do culto, eu digo, não vou. Ele diz assim, como é que nós vamos escapar, se lá no Sinai eles não escaparam? Lá no Sinai Moisés desceu, quando desceu, disse assim, quem é do Senhor venha para cá, quem é do Senhor se aparte dessa turma, quem teme ao Senhor, que não concorda com isso, parte para a banda da cá. E naquele dia 3.000 pessoas morreram. E como nós escaparemos, se nós negligenciarmos tão grande salvação que nos foi outorgada? Como nós escaparemos? Deuteronômio 33. Mas são 9 horas. Fala, meu Deus. Deuteronômio 33. A gente não vai conseguir sair do primeiro ponto. Deuteronômio 33 diz que, versículo 1, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele cantou, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deus estava escrevendo ali no Sinai a sua própria lei, com seu próprio dedo naquelas pedras. Na verdade amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Isso aqui é culto. Isso aqui é culto. É Deus congregando o seu povo, ajuntando o seu povo, redimindo o seu povo de todos os povos e ajuntando eles, colocando aos seus pés, e eles aprendem das suas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Veja isso. O Senhor se torna Senhor das nossas vidas quando nos congrega. O Senhor demonstra a sua revelação ali, nos amando, e congrega os seus príncipes, os seus filhos, as suas tribos, e Ele mesmo se revela, Ele mesmo ama, Ele mesmo nos chama para si. É esse povo amado
que é revelado na Escritura, e é isso que Paulo entende, que nós não podemos negligenciar. Não podemos negligenciar o culto, não podemos negligenciar o congregar, não podemos negligenciar o adorar ao Senhor, não podemos negligenciar isso, porque é através dessa ministração da palavra do Senhor, na adoração, que nós nos tornamos igreja do Senhor. E lá em Efésios capítulo 5, os versículos 26 e 27, diz que Ele nos lavou pelo lavar regenerador da sua palavra. Ele vai nos lavando, nos preparando, e vai dizer assim, que essa igreja será pura, imaculada, sem mancha, sem nódoa, sem coisa semelhante. Ele vai nos conformando à imagem de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Então, nós não podemos negligenciar e querer fazer um culto a minha imagem e semelhança, um culto que atenda apenas às minhas necessidades, e eu dizer, não, hoje eu vou para o culto porque eu estou triste, e eu vou para o culto para me alegrar. Não, você não vem ao culto porque você está triste, você vem ao culto porque você é filho de Deus. Você vem ao culto porque você foi criado por Deus, foi separado por Deus para ser povo dele. E não importa qual é a natureza do estado do seu coração, quando chegar aqui, porque você é filho, Ele vai ministrar o seu coração. E a tristeza vai sair, a enfermidade vai ser tratada, as suas emoções vão ser purificadas pelo poder da palavra do Senhor. Tudo que há em nós será transformado, porque o Senhor estava aqui. E você veio porque você recebeu um chamado de Deus. Tu ia falar, Jário? Não, amém, amém. Então, eu vou ao culto hoje porque hoje eu estou muito alegre. Não, você não vem porque você está alegre. Você vem porque você vem louvar ao Senhor por ter colocado alegria em seu coração. E você vai edificar o seu irmão com a sua alegria, com a sua satisfação, com o seu prazer, com as suas ações de graças, o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Você vem porque você vai edificar outra pessoa, vai ajudar essa pessoa a crer no Senhor, nas suas promessas, vai solidificar, revitalizar a vida do seu irmão, com salmos, hinos, louvores, orações, leitura e ações de graças diante do Senhor, fazendo tudo para a glória dele. Mas nunca esquecer, é Deus quem diz como deve ser o culto a Ele. O culto não tem que ser aquilo que eu quero, e o culto não tem que ser para mim. O culto é para Deus e do jeito de Deus, porque só assim vai ter efeito nas nossas vidas. Amém? A cultura ao redor não pode definir o que tem que ter no culto. Não é porque a igreja tal faz assim, não importa se a igreja tal faz assim. Não porque pastor fulano de tal, ele usa uma roupa diferente. Não importa se ele usa uma roupa diferente. O que importa é se aquilo que eu vejo na cultura ao redor está aqui. Se estiver aqui, amém. Se não estiver aqui, é cultura de homem, não é mandamento de Deus. E eu tenho que saber separar, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei governar por nenhuma delas. É isso que a palavra diz. Então eu não posso ficar vendo tudo o que acontece na cultura ao redor, né? Aí eu vou também trazer para cá. Não pode ser assim, porque não é a cultura que define o que tem que ter no culto, é a palavra de Deus. O culto não tem que ser para mim, o culto tem que ser para Deus, e é Ele quem define o tipo de culto que Ele quer. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos oriente, que Ele governe nosso coração e que Ele sacie a nossa vida na sua presença. Amém?